Olá, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com você, muita saúde, muita paz. Estamos de volta com mais um estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. É com muito carinho que eu entro nesse momento no seu lar ou no ambiente de trabalho, não importa onde quer que você esteja, mas a gente entra assim com muita luz, com muita tranquilidade, com muita paz. Que a espiritualidade amiga envolva você nesse momento, preparando os seus ouvidos, o seu coração para os textos de hoje, para as nossas discussões, os nossos comentários. Esse momento é um momento muito importante, porque é um momento que a gente dá aquela parada antes de iniciar a semana para fazer as nossas reflexões e trazer tudo isso para o nosso dia a dia. Porque qual que é o objetivo desse estudo, né? O objetivo desse estudo, além do conhecimento, é fazer com que a nossa vida seja diferente. Por que aprender do Evangelho? Por que aprender dos ensinamentos do Cristo, desse guia e desse modelo? Desse governador do orbe que trata esse mundo com tanto carinho, que a cada dia ele tenta transformar a nossa vida, transformar a sua vida, para a gente conseguir superar tudo aquilo que a gente tem para enfrentar no nosso dia a dia. Superar as nossas dificuldades, superar os nossos problemas, as nossas aflições, as nossas dores. O Evangelho, o ensinamento do Evangelho, ele é um ensinamento para o nosso espírito, para a nossa alma, fazendo com que os nossos pés eles fiquem firmes no chão e que quando a gente caia, a gente consiga se levantar com vigor, com vida e com muita vitalidade. O objetivo do Evangelho é conseguir fazer com que cada um de nós sejamos no nosso dia a dia o Evangelho vivo, trazendo paz não só para a gente, mas para os ambientes que frequentamos, trazendo alegria para as pessoas que estão tristes, amor para aqueles que talvez nunca conheceram o amor. Então, o objetivo do Evangelho é uma transformação, é a transformação moral, do entendimento sobre a vida, sobre o mundo, sobre as coisas. É entender de gente, entender o ser humano, entender que todos são espíritos tentando cada vez mais ser melhor. Tem dias que a gente vai ficar muito triste com algumas coisas que acontecem na nossa vida. Mas esses dias que a gente vai ficar triste, a gente tem todo esse conhecimento que a espiritualidade ela preparou e trouxe para cada um de nós, para que a gente consiga pegar esse fardo e tornar ele leve, para que a gente consiga ver luz no fim do túnel, para a gente consiga beber essa água no momento de sede, no momento de muita sede. Todos os nossos amigos que ao longo desses domingos estão por aqui, perdão, todos os nossos amigos que ao longo desses domingos estão por aqui, eles estão preparando o Evangelho com muito amor. Mas não só com amor, mas com a ajuda também da espiritualidade, para que quando chegue no seu ouvido, chegue da melhor forma possível, para que você consiga entender, compreender, ressignificar e colocar em prática. Colocar em prática sempre. Bem, vamos seguir então com o nosso estudo de hoje. E hoje eu compartilho a tela com vocês. Já vou compartilhar nesse momento a tela, para a gente poder, juntos, fazermos as nossas reflexões. Hoje, nós estamos naquela parte que é o resumo da doutrina de Sócrates e Platão, tá? Antes de começar a falar do texto, nós vamos lá para o item 16, 17 e 18, tá? O item 16, 17 e 18. Mas antes de ir para esse texto, vamos fazer uma pequena reflexão. Ao longo da história, nós escutamos muito falar sobre Sócrates e Platão, principalmente através da filosofia. Mas eu queria dizer que Sócrates, ele foi um grande missionário de Cristo, praticamente 400 anos antes de Cristo. E Sócrates, lá na Grécia, ele trazia todo esse conhecimento sobre a vida. E o cuidado de Sócrates e de Platão era um cuidado com a alma. Eles queriam cuidar da alma. Eles viam toda a matéria, entendia de todo esse contexto do mundo material, mas o mais importante para Sócrates era conseguir tocar o coração das pessoas, onde está o reino de Deus.
tocar ali e conseguir promover uma transformação dentro desse coração. Sócrates, ele veio preparar parte dos pensamentos filosóficos para que as pessoas conseguissem chegar mais próximo de Deus, para que conseguissem chegar mais próximo de uma espiritualidade certeira, de uma espiritualidade que fizesse efeito na vida das pessoas. É lógico que nós teríamos depois grandes missionários que viriam trabalhar a moral, a virtude, a fé, a religião. Mas ele tinha uma envergadura e, como diz Emmanuel, talvez um dos maiores filósofos de todos os tempos, porque ele conseguiu se manter firme naquilo que ele acreditava. E pagou um preço por isso, a sua própria morte. Mas o que ele tentava fazer? Qual que era a grande sacada de Sócrates? Pegar a experiência da vida, essa experienciação, e colocar na frente de todas as pessoas, para que elas conseguissem se identificar com aquilo. É os exemplos da vida. E ele mexia com isso de uma forma espetacular, numa linguagem que as pessoas conseguiam entender. Então ele arrastava consigo multidões, pensamentos, ou melhor, grandes pensadores, os amantes da sabedoria. Porque o que é a filosofia? Senão o amor pela sabedoria. E era isso que Sócrates tentava despertar em todas aquelas mentes. O amor pela sabedoria, o amor pelo entendimento, o amor por aquilo que realmente faz sentido na sua vida. E ele tinha um carinho muito grande pelos jovens. Por quê? Porque a gente sabe até hoje que a juventude é a massa que movimenta tudo. Quando você vai fazer uma pesquisa de mercado, você envolve a juventude, porque a juventude, ela lança a tendência, ela lança moda, ela lança o quê? O futuro. Hoje, quando a gente pensa em mundo, a gente pensa em quê? Ou em quem? Nos jovens. Que eles são a esperança, são os novos líderes, são os novos políticos, os novos médicos, os novos doutores da sabedoria, que podem mudar o mundo, que podem transformar várias gerações que vêm pela frente. E Sócrates, ele tinha essa visão, uma visão construída através do universo platônico, que ele tinha que chegar perto desses futuros pensadores. E ele foi condenado a movimentar esse pensamento e ir contra o pensamento da época. Mas ele tinha uma força muito grande, porque a sua experiência milenar como espírito construiu dentro dessa alma de Sócrates, dentro desse pensamento de Platão, o quê? Aquilo que é muito perto do que o governador do orbe queria e quer, ou melhor dizendo, para toda a humanidade, que é as virtudes, o amor e o amor pela própria alma. Nós vamos hoje no item 16 do resumo da doutrina de Sócrates, né? E de Platão, tá? E esse resumo que nós vamos trabalhar, ele fala um pouco sobre os nossos comportamentos, sobre as nossas atitudes. E Kardec, isso é interessante. Por que Kardec traz Sócrates e Platão? Porque a obra do Evangelho segundo o Espiritismo, ela é dividida em várias partes, como a gente viu lá no Objetivo. Tem a parte dos milagres, tem a parte histórica, tem a parte do próprio apostolado, tem as virtudes, tem a parte de... É um contexto total. Mas quando se trata da moral, é algo universal. Então, quando se trata de moral, nada melhor do que trazer esse princípio, essa pequena centelha que deu uma grande explosão há muitos anos atrás. Então, no item 16 diz o seguinte: chama o homem vicioso a esse amante vulgar que mais ama o corpo do que a alma. O amor está por toda parte em a natureza, que nos convida ao exercício de nossa inteligência, até no movimento dos astros
o encontramos. É o amor que orna a natureza de seus ricos tapetes. Ele se enfeita e fixa morada onde se lhe deparem flores e perfumes. É ainda o amor que dá paz aos homens, calma ao mar, silêncio aos ventos e sono à dor. O amor que há de unir os homens por um laço fraternal é uma consequência dessa teoria de Platão sobre o amor universal como lei da natureza. Tendo dito Sócrates que o amor não é em nem um deus, nem um mortal, mas um grande demônio, isto é, um grande espírito que preside ao amor universal, essa proposição lhe foi imputada como crime, parte que leva Sócrates à sua condenação. Vamos pegar o trecho inicial. Chama o homem vicioso a esse amante vulgar que mais ama o corpo do que a alma. Gente, isso é muito antigo, esse texto. Essa concepção é muito antiga. É uma concepção antes de Cristo. Antes de Cristo. Antes do espírito mais evoluído chegar aqui. E é tão real esse texto até hoje, que ele fala sobre o quê? Ele já começa a dizer das nossas tendências, dos nossos interesses e do nosso distanciamento com o espírito. Nós ficamos muito vinculados o tempo inteiro à matéria, o tempo inteiro à posse, em ter, e esquecemos do nosso ser, do nosso espírito. Então, pegando esse entendimento de Sócrates e Platão, nós temos o quê? Nós temos uma visão sobre aquilo que é tangível e aquilo que é intangível. Aquilo que realmente é de interesse para a nossa vida. O mundo material, nós aprendemos com a nossa doutrina e com a nossa filosofia de vida que são ferramentas para o espírito, mas não é o espírito. Nós aprendemos que o nosso trabalho, a nossa casa, o nosso dinheiro, as nossas aquisições materiais, elas servem de ferramentas. E quais são as finalidades destas ferramentas? O melhoramento do nosso espírito. Percebemos que ao longo da nossa história, em um determinado momento, foi necessário eu ter uma pedra sobre pedra para fazer o fogo, para ter um processo de aprendizado sobre aquilo. Em um determinado momento da minha vida, foi necessário eu ter uma caixa de fósforo para acender o fogo, porque eu já estava em outro nível de entendimento, em outro nível de ciência, para, assim, o aprimoramento do meu espírito. Todas as coisas que nós temos no nosso mundo, sejam elas primitivas ou tecnológicas, elas contribuíram com a nossa massa cinzenta. Daí você fala assim, mas é a massa cinzenta. Mas é preciso passar pela nossa massa cinzenta para que a gente tenha um entendimento e fique impregnado na nossa consciência e vá para o nosso corpo mental e isso ganhe o quê? Uma estampa no nosso espírito. Perceba o caminho. Mas o que acontece ao longo desse caminho? Nós distanciamos do objetivo central, que é o aprimoramento do nosso espírito, e nos fixamos no quê? Na matéria. Nos fixamos no quê? No egoísmo, na falta de humildade, na arrogância, em destruir o outro, em tentar ser cada vez melhor do que o outro. E não entramos no nosso cantinho interior, não entramos na nossa casinha de sapé e não vasculhamos essa casinha para ver o quanto nós precisamos melhorar cada cômodo dessa casa. O amor está por toda parte em a natureza, que nos convida ao exercício de nossa inteligência. Até no movimento dos astros o encontramos. Por quê? Porque o amor é o solo que Deus fixou para todas as construções. O amor, quando a gente pensa numa rede ou numa telha, ele é o quê? Os nós, as conexões. Então o amor, ele sustenta. Ele sustenta o quê? Tudo que existe.
E tudo que ele fez, ele viu que era bom. Está lá no primeiro texto da Bíblia, no livro da Gênesis. Está lá no primeiro texto. E tudo que ele fez, ele viu que era bom. Por quê? Porque ele depositou amor. Nós viemos dessa centelha de amor, do princípio do amor, dessa lei universal. Mas qual que é esse amor? É o amor carnal? O amor da matéria? Não, não. Esse amor que o universo platônico, com o entendimento de Sócrates, traz dentro do campo da filosofia, é o quê? É o sinônimo de unidade. Unidade. Daí você fala assim, mas como que é essa unidade? É uma unidade que respeita as diferenças. Por isso que quando nós respeitamos as diferenças das pessoas, quando nós respeitamos as diferenças de cada espírito, nós estamos trabalhando dentro daquele princípio que Emmanuel fala, que é a essência, que é a caridade essencial. É você conseguir olhar para o outro e conseguir perceber, ele é diferente de mim. Ele tem muita coisa para percorrer. Ele tem muito caminho para fazer ainda. Ou vice-versa. Eu tenho muita coisa para percorrer. Eu tenho muito caminho para fazer. Mas quando você tem esse entendimento, e mesmo assim você se abraça, mesmo assim você tem o senso coletivo, você está mergulhado dentro desse princípio de amor. Por que é esse princípio de amor que está até nos astros? É a cumplicidade. Então você percebe que a rotação do Sol, ela influencia todos os planetas. Que a rotação dos planetas influenciam todas as galáxias. E você percebe que tem uma sinergia e que tem um senso de coletividade que trabalha em função do quê? De algo que nós chamamos de harmonia. De harmonia. Então, quando nós exercemos a harmonia, quando você tenta trazer para o seu lar a harmonia, você percebe que qual que é a melhor forma de você conseguir trazer a harmonia para dentro da sua casa? É você respeitando as diferenças. É desse amor que nós estamos falando. É desse princípio de amor que nós estamos falando, que foi plantado dentro das ágoras da filosofia através dos grandes filósofos pós-Sócrates. Então a gente vê o quanto que isso é significativo para a nossa vida. Por isso que quando a gente olha para toda a ciência, química, biologia, física, matemática, a metafísica, a própria metafísica, quando a gente olha para tudo isso, o que a gente percebe? Qual que é o grande princípio de tudo isso? O amor. Porque tem coletividade, tem cumplicidade, tem companheirismo entre as ciências. Você vê a química misturado com a física dentro da natureza, o movimento do mar. Você vê um processo de chuva, o ciclo da chuva, evaporação, gasificação. Você vê tudo isso trabalhando em conjunto com um princípio inteligente, com uma grande inteligência. Você vê os movimentos do mar, maré alta, maré baixa, lua cheia, minguante, crescente, tudo isso influenciando nas grandes plantações, física, química. Você vê tudo isso trabalhando no quê? Trabalhando dentro desse princípio de amor. Que é o quê? O bem-estar de tudo. Porque o mundo e o universo ele foi construído para que tudo desse certo. Não foi construído para ter guerra, não foi construído para ter miséria, para ter fome, não. Isso são ações e atos que nós não temos ainda o entendimento completo desse amor que falhamos. E nessa falha, acabamos proporcionando vários pontos que vão prejudicar a nossa própria existência. Não só nossa, mas daqueles que vêm. Então é interessante a gente ver esse amor mergulhado em todos os atos de criação. E daí você tem esse amor que se manifesta através de várias formas. O amor pode ser manifestado através da caridade, o amor dele pode ser manifestado através de uma doação, através de uma palavra, através de um ensinamento. Quando você tem alguém que não domina um conteúdo e você chega assim, Fernando, vem aqui, eu vou te ensinar. O amor pode ser
transportado através de uma comida gostosa que você vai fazer. Os espíritos crísticos, eles trabalham o amor em função do quê? Dos planetas, das missões. Os missionários que estiveram na Terra trabalharam cada um o princípio do amor através da ciência, seja um Tesla, através de várias teorias que movimentaram o mundo, o Einstein, através da caridade, do exemplo, do amor, da espiritualidade, Chico Xavier, através dos ideais de humanidade, Luther King, através da simbologia do amor em vida, Madre Teresa de Calcutá. Todos trabalhando uma centelha desse amor, que é o princípio divino, esse princípio divino. Tem gente que ama de forma diferente, mas nem sabe que está amando. Veja bem, não estou falando desse amor carnal. Esse é um outro princípio. Mas tem gente que ama no dia a dia. Aquele senhor que todo dia ele passa para deixar o leite na sua casa. E às vezes você nem pede. Mas a doação também é um ato de amor. É o amor que orna a natureza de seus ricos tapetes. Olha só quanta paisagem. Quando você vai para uma praia, você olha para aquela ilha, você fala, meu Deus, que perfeição. Enfeita e fixa a morada onde se lhes deparem flores e perfume. Você percebe que tudo é feito com carinho, né? Olha para você ver a paisagem que tem em torno do mundo. Olha para o céu, numa noite de inverno, que a gente tem a possibilidade de ver as estrelas. Vai para um lugar bem afastado, que você consiga até ver um pouquinho da poeira cósmica. Daí você vê, meu Deus, quanto amor mergulhado até nos detalhes. Cada lugar da natureza é uma pintura feita com amor por Deus. A sua casa, quando você constrói uma casa para você morar, é a sua pintura. Cada cômodo que você faz na sua casa, aquela mesa que você escolhe, aquele sofá, a sua TV, não é verdade? Quando você vai montar uma casinha para você, um cantinho, você não quer colocar os detalhes, as coisas mais importantes que você considera que vai te fazer bem? Você não escolhe um sofá numa cor que combina com isso, com aquilo, porque você quer se sentir bem. Você quer preparar um ambiente para você que seja favorável para a sua vida. E daí você pensa assim, e Deus? Nessa grande morada, na casa do meu pai, há muitas moradas. Pensa em todas as moradas, todos os planetas, todas as galáxias. Pensa em tudo isso que foi arquitetado por Deus. Você acha que ele vai fazer de qualquer jeito? Lógico que não. Assim como nós somos filhos dele, o nosso pai, ele também tem o nosso estilo. E nós temos o estilo dele. De quando nós construímos as coisas para a gente ficar, o nosso habitat, nós colocamos ali tudo que podemos colocar de amor. Você não vai, quando montar uma casa para você não vai montar ela de qualquer jeito. Você vai depositar amor, carinho, vai querer escolher aquele quadro lindo, maravilhoso. Então, nessa estampa, que é a natureza, tem amor. Tem um amor de Deus. Porque Ele quer que tudo combine, que tudo dê certo, que tudo fique perfeito para os nossos olhos admirarem. Não é lindo isso? E daí, e ainda o amor que dá paz aos homens, calma ao mar, silêncio aos ventos e sono à dor. Do que nós estamos falando? Do que esses filósofos estão falando? Eles estão falando de equilíbrio. O amor é o equilíbrio. Por que ele é o equilíbrio? Ele não é o chão. Ele não é onde tudo navega e tudo passa. Ele não é a base. Ele não é o alicerce. Toda vez que você precisa se equilibrar, você precisa estar em algo sólido, em algo resistente. Você precisa tocar em algo. Você vai cair, você tem que segurar em alguma coisa que seja fixo. Você está no chão, ficou meio tonto, você fixa o pé no chão e daí você mantém o equilíbrio. O amor te dá um equilíbrio, é a sustentação. Ele é a calmaria na tempestade. O amor, naquele momento de dor que cada um de nós estamos vivendo,
ele permite o quê? Ele permite com que cada um de nós consiga aquela tranquilidade, consiga aquele equilíbrio. O amor, então, ele dá essa sustentabilidade. Então, ele é o que traz a paz. É o que traz a paz. O amor permite cada um de nós ver, aliás, nos ver no outro. Eu consigo me ver em você. Por isso que os grandes espíritos de luzes, eles se viam no outro. Porque ele percebe que ali tem um pouco da experiência que ele já teve ou que ainda ele vai ter. Nos espíritos de luzes mais evoluídos, provavelmente na experiência que ele já vivenciou. E nós que estamos tentando, é esse olhar de equilíbrio que a gente tem que ter, é quando eu olhar para o próximo, eu perceber o quê? Eu vou perceber nesse momento que ali tem alguém que está tentando igual a mim. Princípio do amor. Daí, continuando o texto, ele diz assim, ó, o amor que há de unir os homens por um laço fraternal. Coletividade. Esse abraço fraterno. Assim como o amor, ele une os astros, assim como o amor, ele está presente em todos os elementos da natureza, porque existe essa sinergia, essa cumplicidade. O pássaro tem a cumplicidade com a natureza quando ele vai, ele come o fruto e joga a semente no solo para que nasça uma nova árvore. Cumplicidade. O mar tem a cumplicidade com o peixe porque ele proporciona alimento para o peixe. Mas, ao mesmo tempo, o peixe ele também contribui com o mar através de novos seres que ele vai gerando para se movimentar todo um estado de natureza. Então, nós temos, sim, uma sinergia, né? E é esse laço fraternal que tem no mar, esse laço fraternal que tem quando a árvore produz a fotossíntese e através desse efeito ela te dá o oxigênio com todos os elementos que ela vai juntando. Mas a gente também tem que colocar aguinha na planta, a gente tem que cuidar de toda a nossa vegetação para que ela também consiga fazer o seu ciclo de contribuição para que dentro do processo de causa e efeito ela nos dê o efeito que nós precisamos. É uma consequência dessa teoria de Platão sobre o amor universal como lei da natureza. E quando Platão fala desse processo da natureza, ele está falando de tudo. De tudo. Então é um grande aquário e tudo que está mergulhado nesse aquário, daí você coloca os universos, quer dizer, o universo, as galáxias, os planetas, todos os seres vivos, tudo isso está dentro dessa lei de amor, que é uma lei natural, da naturalidade das coisas. Tendo dito Sócrates que o amor não é nem um deus, nem um mortal, mas um grande demônio de proporção grande, isto é, um grande espírito que preside ao amor universal, essa proposição lhe foi imputada como crime. Por quê? Porque Sócrates ele movimenta a sociedade nesse momento dizendo, olha, o amor é a base de tudo. Ah, não, mas eu gosto de matar. Ele me fez algo ruim, eu vou matar. Não, não é o princípio. O entendimento das coisas está no amor. No amor. Então, aquela concepção de um espírito puro, com todas as características de espírito puro, Sócrates já tinha esse conhecimento. Ele já percebia que era um caminho a trilhar, que o amor ele vai dissolvendo a ignorância do bem, ou seja, a maldade, e essa maldade ela vai se dissolvendo à medida que você vai colocando as gotas de amor nos seus atos e na forma com que você cuida da sociedade. Agora pensa para a liderança da época. Pensa que ainda nós estamos numa época de olho por olho e dente por dente. Pensa que nós estamos numa época que não tem tanta tolerância. Pensa que nós estamos numa época em que a mulher é tida como um objeto ou como quase um dos animais de posse dos homens. Pensa que nós estamos numa época com a moral muito reduzida e vem alguém e estampa essa bandeira para a sociedade. E quando ele estampa essa bandeira para a sociedade, ele está dizendo de todos os atos, que esses atos, eles não são atos que deveriam ser permitidos ou utilizados
pela sociedade. Muito bonito isso, dentro de um entendimento profundo. É um entendimento muito profundo que ele tem. Então, quando ele coloca que é um espírito que ele preside ao amor universal, ou seja, é algo que se movimenta. Ele tem um corpo que se movimenta dentro dos nossos entendimentos. Então, isso é riquíssimo, essa concepção que cada um de nós podemos desenvolver dentro desse contexto. Nós estamos no 16, né? Agora nós vamos lá para o 17. Daí nós vamos falar sobre virtude agora. A virtude não pode ser ensinada, vem por dom de Deus aos que possuem. É quase a doutrina cristã sobre a graça. Mas se a virtude é um dom de Deus, é um favor, então pode-se perguntar por que não é concedida a todos? Por outro lado, é um dom, carece de mérito para aquele que a possui. O Espiritismo é mais explícito, dizendo que aquele que possui a virtude a adquiriu por seus esforços em existências sucessivas, despojando-se pouco a pouco de suas imperfeições. A graça é a força que Deus faculta ao homem de boa vontade para expungir do mal e praticar o bem. Quando pensamos em virtude, a gente pode ir lá para o livro A Gênese, que Kardec traz para cada um de nós, que ele diz que a virtude, no seu mais alto grau, é a somatória de todas as qualidades do ser ou do homem de bem. Então você pega tudo aquilo que você tem de bom, de bondade, caridade, o próprio amor, a paciência, a tranquilidade, o respeito, todas aquelas características do homem de bem, dentro da visão de Kardec, somando tudo isso, você tem a virtude. O que é a virtude? É o equilíbrio. É o equilíbrio dos nossos sentimentos, das nossas ações. E o que é o vício? É o desequilíbrio. Então, a virtude é o equilíbrio. É quando eu estou naquela balança e ela está equilibrada. Quando eu estou dentro da vicissitude e não da virtude, eu estou mergulhado dentro da falta de equilíbrio. São os meus excessos. Então, a virtude, ela vem do quê? Ela vem trazer para cada um de nós um homem equilibrado. Aquela pessoa que no momento de todas as suas dificuldades, sejam as dificuldades materiais, ou seja, as próprias dificuldades do espírito, ela consegue encontrar equilíbrio. Daí você pergunta, da onde que vem esse equilíbrio? É quase uma doutrina cristã sobre a graça, mas se a virtude é um dom de Deus, é um favor. Então pode perguntar-se por que não é concedida a todos. Se ela vem de Deus, por que ela não é concedida a todos? A virtude é um processo de aprendizado desta e de outras vidas. Por quê? Porque é um entendimento que eu tenho, é o meu peso moral. Estou falando do quê? De uma caixa grande, estampada dentro dela moral, e dentro dessa caixa você tem várias virtudes. Partindo do princípio que isso é armazenado no nosso espírito, na nossa consciência, parte da nossa virtude ela é adquirida com as nossas experiências, com aquilo que eu já vivi. Por isso que às vezes nós encontramos pessoas que são muito boas, que têm assim uma moral, uma envergadura respeitável, que você olha, meu Deus, que conduta. Mas aonde que ela aprendeu? Exclusivamente em uma única vida? Não, aquilo está mergulhado dentro do próprio espírito, do corpo mental dela, da sua HD espiritual, do seu pendrive que ela carrega vida após vida, com todos os seus arquivos, com todos os seus ensinamentos. Então, daí nós percebemos que quando falamos dessa virtude, é por isso que o texto, dentro do princípio, né, que nós estamos discutindo de Sócrates e Platão, ele fala que, né, que a essência ela precede a existência. Quando Sócrates traz isso dentro do seu conhecimento, do que ele está falando? O que seria essa essência? Todo o nosso conhecimento,
toda a nossa cultura. Por isso que quando nós estudamos a teoria da reminiscência de Platão, nós entendemos muito bem o que significa essa virtude. Que nós temos, sim, armazenado um conjunto de informações, um conjunto de experiência que vai permitindo a evolução dessa essência, a evolução da nossa alma. E na teoria da reminiscência fala que quando nós chegamos em contato com o mundo material, parte desse conhecimento fica adormecido e nós vivemos novas experiências. Tá? Voltando para o texto, então, nós percebemos o quê? Por outro lado, se é um dom, carece de mérito para aqueles que possuem. Daí agora vem, sim, o Espiritismo, que é mais explícito, dizendo que aqueles que possuem a virtude a adquiriu por seus esforços. Então você batalhou, você caiu, você levantou. E o que é a virtude? A virtude é a moral de várias histórias. Imagine vários filmes que você vai assistindo. E daí termina o filme e você fala assim, mas qual que é a moral desse filme? A moral desse filme é que você não pode tratar as pessoas com a mesma moeda. Isso é moral. Então, ao longo das nossas existências, são vários filmes. E esses filmes vão dando vários resultados que nós entendemos como a moral das nossas vidas, né? Ou as experiências, aquilo que levamos de experiência de cada vida, isso vai ficando mergulhado. Então você vai construindo essa virtude e essa virtude vai tornando você um homem de bem. Vai tornando você cada vez mais um espírito evoluído. Quando a gente pensa num Chico Xavier, ele teve tantas experiências que possibilitou ele pegar essas experiências e transformar em um grande arsenal de virtude. Francisco de Assis, Madre Teresa, como já falamos, e várias outras personalidades que nós conhecemos no mundo, que ele conseguiu ter o entendimento. E quando vem para uma vida, para uma determinada vida, você vai colocando em prática essas virtudes. E aqui também você vai aprendendo e adquirindo novas virtudes. Então, o Espiritismo ele vai dizer, olha, você conseguiu isso em existências sucessivas, despojando-se pouco a pouco de suas imperfeições. Eu vou soltando aquela bagagem que só dá peso e que não tem utilidade nenhuma. Eu vou deixando ela para trás. E vou levando comigo, a cada viagem que eu vou fazendo, aquela bagagem que realmente me dá sustentabilidade, que vai fazer com que eu não passe fome, que vai me agasalhar nas noites de inverno. Então eu começo a carregar nas minhas jornadas e para essas viagens aquilo que me dá sustentação. Então a virtude o que é? São aquelas bagagens boas que eu vou levando vida após dia, vida após vida e dia após dia também, permitindo com que eu me torne um homem de alta envergadura. E eu vou deixando o homem velho para trás e construindo um homem novo a cada existência. Então, quando nós pensamos na virtude, não só no campo filosófico, mas dentro de um universo um pouco mais moderno, dentro dessa visão contemporânea, é o que? Eu consegui exercer a espiritualidade, consegui exercer a minha filosofia de vida, proporcionando uma reforma íntima. E o que é a reforma íntima, se não, né, um caminho que você está trilhando para adquirir virtude? O que é a reforma íntima, se não um caminho que você está construindo para se tornar um homem de bem, dentro do princípio do amor, da coletividade, do pensar no outro, de tudo isso que a gente já discutiu até agora. Interessante essa reflexão. A gente percebe que por que o Espiritismo é direto? Porque o Espiritismo ele vem trazer, ou melhor, trabalhar em cima da nossa moral. Ele quer trabalhar a moral. Porque quando eu trabalho a moral, quando eu trabalho a reforma íntima, eu estou atacando várias coisas. E entenda, atacar no bom sentido. Eu estou trabalhando várias coisas. Eu estou mexendo no meu orgulho, estou mexendo em vaidade, eu estou mexendo na falta de amor, de entendimento, autoconhecimento. Então, eu vou trilhando um caminho interessante, essa visão platônica e de Sócrates.
Porque eu tenho uma possibilidade agora, dentro de cada existência, construir novas experiências. É o seu currículo eterno. Porque você vai tendo vários empregos e você, em cada emprego, você vai tendo novas experiências. E isso vai transformando no seu, né, na sua biblioteca espiritual, da sua vida, de várias vidas. Então, quando nós vemos esse texto falando a virtude não pode ser ensinada, ela vem por dom de Deus aos que possuem. Por quê? Por que ela é um dom? Porque você adquire. Você ganha a possibilidade de ter. Ela já está em você. É uma porta que está fechadinha e você vai abrir essa porta, é um grande corredor, você vai entrar numa sala, sai de uma, entra noutra sala e vai seguindo sempre em frente. Cada salinha que você entra dentro desse corredor é uma experiência, uma existência, é um problema, é um karma, é uma prova, é uma expiação. Tudo isso vai servindo para a construção. Quando a gente pensa em virtude, daí tem um outro ponto importante que a gente não pode esquecer. Tá, aonde que eu construo essa virtude? Como que eu vou adquirir isso? Através das minhas provas, das minhas experienciações, da minha experienciação, que é a mistura da experiência com a ação, a mistura de tudo aquilo que eu vivo no meu dia a dia e que me movimenta. É um vizinho chato, agora vamos puxar para o nosso dia a dia? É um vizinho chato, é um chefe que te deixa perturbado, é um filho que está trazendo problema, é uma mãe que você não consegue se entender, é uma irmã que você não fala mais, é um primo que você não consegue ficar perto. E imagine N problemas do seu dia a dia. Por que a gente está falando isso? Porque nós estamos no mundo de provas e expiações. Existe um processo de aprendizado. Nós não pegamos o diploma direto, olha, espírito puro. Parabéns. Não. Nós temos um caminho para percorrer, como aquela criança que ela entra no jardim de infância, ela começa a ser alfabetizada, vai para o Fundamental 1, Fundamental 2, vai para o ensino médio, faculdade, pós-graduação. Aqueles que gostam de continuar estudando vão fazer mestrado, doutorado, PhD. É um caminho. Você reprova. Você pega professor que você não consegue trabalhar com ele. Você vai ter que fazer uma prova de novo. Você pode repetir algumas disciplinas que você não entendeu. É um caminho. Essa é a pedagogia do amor. Por que a gente fala dessa pedagogia do amor que vem de Deus? Porque permite que, mesmo sendo errante, a gente acerte. Essa é a pedagogia do amor. Ela permite que você volte e consiga acertar. Não é aquela coisa, não, o problema é seu. Você reprovou, já era. Não, não tem isso. Tem a tentativa, tem os acertos, tem as possibilidades de sempre você estar conseguindo superar. A graça é a força que Deus faculta ao homem de boa vontade para expungir do mal e praticar o bem. O que é a virtude? Aquilo que eu vou adquirindo de conhecimento, aquilo que eu tenho mérito, porque é com as minhas experiências, com as minhas buscas e com as minhas tentativas, com os meus erros e com o meu acerto. E a graça é a oportunidade. E a graça é a força que Deus dá para você conseguir, vida após vida, dia após dia, você conseguir conquistar essa sua envergadura, esse seu conhecimento. Isso é graça. Olha que coisa maravilhosa. Por isso que ele é justo e bom. Porque ele permite que você tenha essa graça, você foi agraciado com a possibilidade de tentar sempre e de evoluir sempre. Eis o sentido. A evolução, sempre. Você sempre está tentando, evoluindo e buscando. A graça é a força que Deus faculta ao homem de boa vontade para se expugir do mal e praticar o bem. Por quê? À medida que eu vou fugindo do mal e vou praticando o bem, o mal não vai ter mais sentido para mim. À medida que eu vou deixando o mal de lado, ele não vai fazer mais sentido. Por quê? Porque ele não me completa mais. Ele não me traz valor.
Ele não significa nada para mim. Por quê? Porque ele não é mais a minha experiência. Ele não faz parte mais da minha rotina, então ele não é mais um hábito. O que é o hábito? São ações repetitivas. São aquelas ações que eu fico repetindo, repetindo, repetindo e se tornam um hábito. Essas ações do mal, elas não vão ser mais meu hábito, não vão fazer parte mais dessa força e desse caminho que eu estou percorrendo. Então, ela é uma outra forma de eu estar vivenciando, né? Nós percebemos isso através do quê? Através das pessoas que elas vão saindo do vício. Você retira ela do mal, você retira ela do vício, você isola esse ser, ele vai experienciar outras coisas, vai se desvinculando daquilo pouco a pouco, vai sofrer, mas depois aquilo não é mais um hábito. Então ele não faz mais sentido para ele. É quando nós internamos alguém que tem algum tipo de vício. Então, a nossa vida, se a gente for perceber, as nossas existências, é mais ou menos como esse processo. Porque a cada vida eu tenho a possibilidade de me retirar do mal, de sair do mal, de fugir desse mal. E quando eu saio dessa maldade, o que acontece quando eu saio dessa maldade? Quando eu saio desse mal? Eu não vou mais ver sentido nele. Ele não vai ser mais meu amigo. Não vai fazer parte mais da minha vida. Então nós temos essa graça. A graça é a força que Deus faculta ao homem de boa vontade para expungir o mal e praticar o bem. Essa é a graça que nós recebemos, né? Vida após vida. Então, a virtude é isso. A virtude, dentro desse universo socrático e platônico que nós estamos discutindo, e dentro da nossa filosofia de vida, ela se encaixa. Se encaixa. A gente percebe o quanto a nossa doutrina, a filosofia de vida nossa, o espiritismo, ele é interessante porque ele busca dentro da ciência, do campo filosófico, argumentações plausíveis, né, para que a gente mantenha a nossa linha de raciocínio, a fé raciocinada, né? Essa é a fé raciocinada que nós estamos discutindo hoje. Vamos então para 18 agora. E a 18 a gente diz o seguinte, né? É disposição natural em todos nós e de nos apercebermos muito menos dos nossos defeitos do que dos outros. Diz o Evangelho, lá no capítulo 9 e 10. Vedes a palha que está no olho do vosso próximo, né? E não vedes a trave que está no vosso. É interessante isso, porque ele chama a atenção agora, nesses dois contextos, para o autoexame, o exame de consciência. Sabe aquela ideia do Evangelho de Santo Agostinho? Todo dia à noite fazer a reflexão. Nós estamos agora tentando transportar para a nossa vida várias mudanças. Ninguém acorda de manhã com o objetivo de errar. Todos nós acordamos de manhã, a gente quer trabalhar, quer desenvolver o melhor conteúdo possível, você quer chegar em casa depois com boas notícias. A gente quer dar certo, as pessoas acordam de manhã para ser feliz. E nessa de ser feliz, nós vemos muito o outro e não nos vemos. Nessa de tentar conseguir as coisas, nós somos um trator às vezes. Passamos por cima de tudo e vamos que vamos. E não importa os destroços. O texto pede para a gente refletir. Refletir sobre o meu irmão. Refletir sobre o outro. Refletir sobre o próximo, né? E muitas vezes a gente não tem esse estado de reflexão. Por quê? Porque quando eu estou pensando no outro, né? Eu às vezes me vejo. Às vezes me vejo no outro. E às vezes dá medo. Então, né, é mais fácil você ficar o tempo inteiro julgando o outro, porque
e colocando sempre, né, a culpa no outro, a culpa nele. Você viu como é que ele é? Você viu o que ele faz? Você viu a atitude dele? E você? Você tratou as pessoas num dia da mesma forma que você gostaria de ser tratado? Aquela resposta que você deu foi a resposta que você gostaria que alguém desse para você? Pois é. Esse cisco que você viu no olho dele, será que no seu olho não tem também? Pois é, então. É a gente se conhecer. A gente saber das nossas falhas, das nossas deficiências, daquilo que eu preciso melhorar sempre, que eu preciso estar melhorando sempre. Então, eu preciso ter essa consciência do autoconhecimento, da minha reflexão, não ter medo de mim, não ter medo de olhar no espelho e saber, calma aí, eu estou vendo muito mais defeito no outro do que em mim. É isso que esse item 18 está falando. Dentro dessa percepção de virtude, dentro dessa percepção do amor, cabe também o que é a reflexão. Porque se eu vou me libertar do mal, eu preciso ver o mal em mim. Se eu quero deixar essa trouxa para trás, que não vai servir para nada, essa mala que está cheia de coisa que eu não vou usar nada disso. Então eu tenho que ter coragem de abrir a mala e ver o que tem dentro da mala e que não me serve mais e deixar para trás. É isso que o item 18 fala. Da gente ter essa coragem. Porque é muito mais fácil eu ver a maldade no outro do que ver a maldade em mim. É muito mais fácil eu perceber a deficiência no outro do que perceber em mim. Mas eu também não posso esquecer que quando eu vejo as minhas deficiências, eu consigo buscar a cura. Eu sei que pelo menos eu preciso de remédio. Eu tenho que saber o que eu tenho. É a mesma coisa. Você está com uma dor. Você já tomou um monte de remédio e não passa a dor. Você vai no médico, você faz um exame, daí você descobre o que você tem. Você vai fazer o tratamento correto para aquilo. E é isso que a gente tem que fazer. Promover dentro do nosso dia a dia, dentro da nossa vida, o tratamento correto para a gente. E qual que é o tratamento correto que você vai promover? Primeiro você tem que conhecer qual que é a doença. Conhecendo qual é a doença, você faz o tratamento. Conhecendo qual é a doença, você trabalha em cima disso. Então, é muito importante isso. É muito importante você saber curar, se curar. Saber se libertar. Opa, isso eu não quero mais. Então é se ver. E muitas vezes a gente fica o quê? A gente entra no vagão e começa a olhar na roupa do outro. Você olha na mala dele, nossa, que mala feia. Deve ter um monte de bugiganga aí dentro dessa mala que não serve para nada. E você? E a sua mala? E a sua roupagem? Como é que tá em relação a isso? Então o texto ele fala, né? Ele fala, ó, é disposição natural em todos nós a de nos apercebermos muito menos dos nossos defeitos do que dos outros. É uma coisa natural. Isso faz parte da nossa natureza. Porque é mais fácil também, né? É um caminho mais fácil. Vedes a palha que está no olho do vosso próximo e não vedes a trave que está em vosso. É muito mais tranquilo isso, literalmente, porque eu saio da minha... Eu não quero sair da minha zona de conforto, ou melhor dizendo. Eu não quero. A minha zona de conforto é ver o próximo. Me colocar em movimento e pôr a mão na massa é olhar para mim, sou arrogante, preciso ter mais humildade, eu estou com uma vaidade enorme, fui grosso com ele, não devia ter feito o que eu fiz, o exame de consciência. Promover esse exame de consciência. Porque quando a gente promove esse exame de consciência, eu estou entrando no laboratório de cura. Quando eu promovo esse exame de consciência, eu estou abrindo a porta do pronto-socorro. E estou entrando para lá. Estou me colocando perante os médicos, perante a equipe médica e dizendo, olha, preciso de ajuda. Vem me ajuda. Eu estou aqui, ó, sangrando. Quebrou aqui. Estou com dor ali. Mas eu fiz um exame e eu sei que eu estou mal. Preciso de ajuda. Então essa é a proposta. E é interessante que chega a ser até um egoísmo com a gente mesmo.
Porque você não quer pensar em você. Você só quer pensar no outro, no outro, no outro, no outro, no outro, no outro. Você está sendo egoísta com você. Daí você só vê o jardim do vizinho e não vê o seu jardim. Daí você sabe que você tem que tirar umas ervas daninhas ali, você tem que podar uma árvore, tem que adubar. Mas não, você está vendo, nossa, o jardim dela tá feio. Ou, ao contrário também, o jardim dela é bonito, mas você não percebe o tanto de coisa que você pode produzir dentro desse seu jardim. Então, é uma reflexão profunda essa. É você colocar o espelho e falar assim, eu tenho maturidade suficiente para enfrentar isso. Eu tenho maturidade suficiente para saber. Eu sou um espírito milenar, já tive várias vidas, tenho um mentor aqui do meu lado, tenho uma espiritualidade amiga, tenho os benfeitores, participo de uma casa espírita, eu tomo o meu passe, eu bebo a minha água fluidificada, produzo o meu evangelho no lar. Calma aí, eu não estou sozinho. Tenho bons amigos, posso ir num atendimento fraterno, ou seja, você tem um manual legal que dá para você seguir para esse autoenfrentamento. Autoenfrentamento. É aquilo que a gente começou a falar hoje no estudo do nosso evangelho. Ele tem o tempo dele. Ele tem a história dele. Ele tem a vida dele. Você tem a sua história. A reforma é literalmente íntima. A gente já falou sobre isso. Embora ela aconteça em conjunto, mas é íntima. É você com você mesmo, com as suas histórias, com a sua bagagem. E é maravilhoso todo esse texto. Gente, estamos terminando o nosso estudo de hoje. Eu queria agradecer do fundo do meu coração a você que esteve assim, em sintonia com todos esses pensamentos. Eu espero que você tenha uma semana maravilhosa, com muita paz, com muita alegria. Eu espero que você consiga cada vez mais ter sucesso em sua vida espiritual e que você consiga se resolver cada vez mais com esse universo material. Hoje nós vimos aí grandes pensamentos de Platão, de Sócrates, dentro da nossa filosofia kardeciana. E isso permite o quê? Permite a gente expandir um pouco a nossa consciência, saber um pouco do nosso papel aqui, do nosso papel com a gente, tá? Do nosso papel com a nossa história, com a nossa vida. Pense em tudo isso que nós batemos de papo hoje e eu espero que você tenha uma semana iluminada. Iluminada. No próximo evangelho nós vamos estar com Paulo, nosso querido Paulo, trazendo mais reflexões para cada um de nós. E eu agradeço a oportunidade de compartilhar contigo todos esses pensamentos, todo esse entendimento. Todos nós estamos tentando, todos nós, aprendendo, buscando se tornar cada vez melhor. E eu espero que você também se torne cada vez mais um espírito melhor para chegar mais perto da luz e poder ajudar muitas e muitas pessoas. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Até o próximo estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. Até. Uma ótima semana e um grande abraço. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.